Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um encontro especial, com a ilustre presença aí de Marcos Gualberto. E, novamente, eu friso para quem ainda não viu os outros vídeos dessa série, desde o primeiro encontro, esse aqui já é o terceiro, quarto encontro, na realidade, né, mestre? E para quem não viu os outros vídeos, passar um pouco o que é, né, esse bate-papo, quem é o Marcos Gualberto. Eu já venho numa caminhada nessa busca há muitos anos, mais de 10 anos, e nos últimos anos focado, mergulhado dentro desse estudo do Joel, e quanto mais eu mergulhando, mais sentindo essa presença de Deus, essa graça onipresente, e ela nos últimos meses, essa presença, essa guiança interior, me impulsionou a me afastar do canal, inclusive a me afastar do contato com a família, me afastar do contato com amigos e me interiorizar. Eu não sabia o motivo, não sabia por quê, mas logo depois, isso foi no final de junho, logo durante o mês de julho, a resposta veio, porque pela graça eu tive acesso a um vídeo do Marcos Gualberto. O Marcos Gualberto trata no canal YouTube dele sobre a iluminação espiritual, sobre esse despertar, né, da consciência, sobre a sonificação com Deus, só que trata não de uma forma conceitual, não do que leu e aprendeu nos livros, mas trata disso de uma forma vivencial, de algo que ele viveu e vive, né, depois de 21 anos de um trabalho profundo, pela graça de Deus, pela graça do mestre, né, Ramana Maharishi. O mestre Gualberto pôde experienciar o que é esse estado de presença, essa plenitude, né, com não dualidade, essa plenitude em unificação com Deus, onde o eu humano, né, morre, onde não há mais esse condicionamento psicológico. E nesse trabalho, nos últimos meses, bem próximo com o mestre Gualberto, eu fico sem palavras para descrever, porque as palavras não retratam o que é uma experiência espiritual, não retratam o que é sentir essa graça. Mas logo que eu vi o vídeo, eu me senti atraído, mas quis participar e foi o divisor de águas, participar do encontro online, primeiro, que são os encontros chamados satsangs. Participei do encontro online, que é um intensivo todo final de semana, sábado de manhã e de tarde, domingo de manhã e de tarde. E aí pude experienciar, sentir um pouco que essa quietude, esse silêncio da graça de Deus. Esse silêncio que é além das palavras, esse silêncio que transcende o entendimento, esse silêncio que a presença de alguém realizado acaba transferindo, acaba compartilhando essa consciência iluminada, essa consciência de quietude, de paz, de harmonia. E tem muitas palavras, mas nenhuma palavra pode descrever o que é essa quietude. Nesses últimos meses, nesse trabalho, estou cada vez mais entendendo, né, e sentindo essa presença, estando nessa real meditação, que nem o Galberto traz, que é essa meditação todo instante, 24 horas por dia, né, não dando poder para os pensamentos, mas estando consciente deles, consciente desse movimento da mente, consciente dos desejos, consciente dos medos, sem se identificar com eles, mas apenas consciente. E isso tem sido libertador, porque agora, né, falando para ti, mestre, e para o pessoal agora, né, nesses últimos meses, nessas últimas semanas, eu vi o quanto ainda, mesmo mergulhado há muitos anos no estudo do Joel e em vários outros antes, ainda eu era escravo da minha mente. Ainda os pensamentos, eu acreditava ser os pensamentos, embora já existia o conhecimento intelectual que não, ainda existia uma completa identificação com eles e sendo um escravo de mim mesmo, que é o que o ser humano acaba sendo. E obviamente que ainda permaneço nessa escravidão, mas cada vez mais consciente, cada vez mais presente para o que está além do pensamento, além do sentimento, além dessa identidade egóica. Falei demais até, mestre, para introduzir esse nosso bate-papo. Quero partir, então, para uma pergunta aqui de um inscrito aqui do canal, do Marcelo. Num trecho do livro Um Parente da Eternidade, que a gente fez a leitura, o Joel fala bem assim: o caminho místico, o caminho infinito, não é o caminho da espada, não é o caminho da força e do poder, é o caminho do silêncio. Mais cedo ou mais tarde, devemos ver que dentro de nós há um reino interior. Isso responderá toda e qualquer questão.
E isso nos ensinará que o único lugar onde podemos ser ensinados é dentro. Dentro desse texto, o Marcelo perguntou: como não somos nosso corpo, onde fica esse dentro? Como olhar para dentro? Se alguém puder me explicar isso de forma definitiva, eu ficarei muito grato. Então, querido mestre, que se dispôs a esses encontros conosco, agradeço novamente e se o mestre puder traçar algumas palavras que são apenas palavras, mas trazer um discernimento de alguém que já realizou esse, entre aspas, dentro. A primeira coisa aqui é a compreensão de que nunca a palavra ela representa aquilo de verdade. Ela tenta representar a coisa real, mas ela não representa a coisa real. Então, o primeiro ponto aqui, Gilson, é compreendermos isso. Nós aqui vamos fazer uso de palavras. O Joel faz uso de palavras, mas ele se depara, como qualquer ser realizado, com esse impasse. A palavra não representa. Ela tenta até representar a coisa real, mas não representa. Então, a palavra dentro, aqui, não é dentro. A palavra fora não é fora. A palavra dentro representa é, esse contraste entre aquilo que é externo e aquilo que é interno. Então, a gente não pode se prender a essa questão da palavra dentro. Não há dentro, não há fora. Aqui, quando nós tratamos desse natural estado de pura consciência, como eu tenho chamado, ele não é algo dentro nem fora. Então, aqui basta o olhar. Então, essa tem sido a confusão. Quando Cristo, por exemplo, fala, o reino dos céus está dentro de vós. Então, nós concebemos o reino dentro de onde? Do corpo. Mas o que é o corpo? O corpo é uma aparição. E esse reino não pode estar dentro de uma aparição. O reino é aquilo onde a aparição surge e se dissolve. O reino transcende a aparição. Então, esse reino de Deus, ou reino dos céus, não pode estar dentro. Na verdade, tudo que está dentro e fora ainda está dentro de uma aparição. Está presente em uma aparição. Enquanto que a realidade do reino, ou essa consciência pura, como eu tenho chamado, transcende esse dentro e fora. Então, não há corpo. Não é? A pergunta, ele quer algo definitivo, né? É algo que possa lhe dar uma visão definitiva disso. A visão definitiva disso é transcender o sentido de um eu presente, transcender o sentido da mente egóica. É ela que faz com que coisas apareçam dentro e fora. É ela que se prende a terminologias, a palavras, como dentro e fora. Se você transcende a mente egóica, você consegue ver. E esse ver basta. Não é ver dentro. Não é sair do fora para ver dentro. Não há dentro e fora. Há apenas o ver. O que eu tenho procurado dizer às pessoas, porque foi assim que me foi mostrado. O contato com a realidade deste ser consciência, que é esta presença, que é o reino dos céus, tem vários nomes. É como eu acabei de dizer, a palavra não representa a verdade da coisa em si. A palavra não é a coisa. O que me foi mostrado, e eu compartilho hoje com vocês, a partir desta vivência, daquilo que me foi mostrado por 21 anos, de como é que se trabalha isso de uma forma direta, porque nós podemos ficar presos às ideias, às crenças, aos conceitos. Isso é muito comum. Você fica preso ao que Goldsmith disse, preso ao que Cristo disse, ao que Buda disse, ao que Ramana disse. E aí você forma um conceito, uma ideia, uma crença nova e passa a repetir aquilo como se fosse real. E é só mais uma crença, é só mais um pensamento que não representa a própria coisa. Então, eu tenho aqui recomendado que você descubra o que é olhar sem o observador. O observador é a ideia de alguém dentro. O olhar puro, sem observador, significa o simples olhar.
sem a ideia de alguém presente vendo o que está fora ou vendo o que está dentro. Então, a gente pode usar a expressão olhe para dentro, mas não se prenda a expressão olhe para dentro, porque não tem alguém para olhar. Esse alguém é o observador, que é o falso, é a ilusão. Então, aqui, o definitivo para o nosso perguntador aí, né, para o menino que nos fez a pergunta, o definitivo é a vivência. Qual é o nome dele? Marcelo, o nome dele, mestre. Marcelo. Viu, Marcelo? A vivência direta da pura observação, sem o sentido de um eu presente, é a resposta. Você vai descobrir que não existe corpo, não existe mente, não existe mundo, não existe dentro, não existe fora. A realidade, ela está fora disso. A realidade da vivência lhe mostra a ilusão do sonho. A partir desta visão sem o observador, sem o sentido de um eu, a vida é o que ela é. Isso é a resposta definitiva. E isso vem de uma percepção, de um perceber de uma forma direta, que só você pode se tornar ciente disso. O mestre, até para trazer também um trechinho aqui do Joel, que ele fala alguma coisa sobre isso. E o Joel comenta no livro Arte de Meditar, ó, ninguém irá descobrir Deus até que esteja despojado de todos os seus conceitos sobre ele, até que deixe para trás qualquer definição que já tenha ouvido sobre ele, e se entregue para descobrir o irreconhecível. Não se pode conhecer Deus como um pensamento ou um conceito correto, porque um conceito sempre permanecerá um conceito. Que são essas crenças. Ó, nada do que podemos pensar ou ler sobre Deus é verdade, porque isso representa apenas opiniões limitadas e humanas sobre Deus. Realmente os conceitos, né, mestre, são palavras, são um nada que a direcionam, mas não são, né? Então, que nem ele fala, a forma definitiva de explicar isso é viver isso. E até somando, mestre, enquanto tu lia e enquanto tu explanava e eu, né, olhando teus olhos, me veio algo assim, eu quero compartilhar. Essa relação, né, de Gilson e mestre Gualberto é uma coisa bem estranha, o que eu sinto em relação ao Marcos Gualberto. É como se não existisse Marcos Gualberto, como se fosse apenas a graça de Deus, sabe? E a graça de Deus é onipresente, está em todo lugar, é um conceito na mente. Agora, essa experiência próxima contigo, mestre, essa experiência principalmente, né, ao vivo, que nem a gente está fazendo agora aqui esse encontro, e nos presenciais também, é realmente como se não houvesse Marcos Gualberto, como se fosse a graça de Deus, que é essa coisa, né, infinita, mas manifesta na minha frente e, né, falando. Então é um fluir de quietude, é um fluir de amor, é um fluir que flui dos olhos, algo que daí não é reconhecido pela mente, não é reconhecido pelo pensamento, não é entendido pelo intelecto, mas é sentido pela alma, pelo espírito, é sentido pela consciência. E é só gratidão a essa graça divina, só gratidão. Isso fica com uma oportunidade para eu dizer algo aqui para vocês. Eu acho muito curioso essa expressão dirigida a Marcos Gualberto, hoje em dia, mestre, né? A expressão mestre. Isso é muito estranho. Eu consigo hoje suportar isso, até mais do que antes. A princípio, quando eu comecei a compartilhar isso, e alguém começou a usar essa expressão, se dirigindo a mim, achei muito estranho, porque, na realidade, isso parte de uma ideia também. A ideia de que tem você aí e eu aqui. Então, hoje até consigo suportar isso, levar numa boa. Mas, na verdade, não existe o discípulo, não existe o mestre. Só há esta consciência. Esta consciência, ela não se separa como observador e coisa observada, como aluno e professor, como mestre e discípulo, como o iluminado e o não iluminado. Tudo isso é até tolerável a partir desse lugar aqui, hoje, olhando, mas
é algo muito, muito estranho. Nós temos que romper isso, mas não é intelectualmente romper com as palavras. A palavra mestre e discípulo, ou professor e aluno, são só palavras. O que a gente precisa é descobrir esse encontro no olhar, no silêncio, na presença, porque aí fica claro, aí dentro, agora usando a expressão dentro, olha, dentro fica aí claro, naquilo que é você, que não há separação. Quando eu uso a expressão dentro, é naquilo que é você, não há separação. Mas isso é algo vivencial. Então, a nível de formalidade, a gente pode usar expressões como mestre, como professor, como aluno, discípulo, mas a gente tem que transcender esse peso. O ponto, Gilson, é que o ego em nós, ele é tão arteiro, ele é tão complicado, que ele se diferencia e ele se sente diminuído quando ele acredita que tem alguém se vendo superior a ele. Então, ele tem dificuldade de usar expressões como mestre, como professor, né, ou pai. Qual o problema com essas expressões? Nenhuma. Mas para o ego isso é ofensivo. Ele não quer se ver diminuído. E talvez alguém assim, de fato, precise aceitar, acolher o pai, o professor, o mestre, exatamente para olhar para isso, para olhar essa dificuldade que tem de lidar com a autoridade. Notem o que eu vou dizer, a figura de autoridade psicológica é um problema, sem dúvida, porque ela nos dá um novo condicionamento. No entanto, um ser realizado, que é um verdadeiro mestre, ele jamais nos dá um novo condicionamento. Ele, na verdade, ajuda a ver o condicionamento e a se desfazer dele. Inclusive, dá a ideia de que ele é alguém diferente de nós. Agora, para se chegar a esse ponto, é necessário que você olhe para as dificuldades que você tem. E uma das dificuldades é aceitar alguém como sendo o seu tutor, o seu professor, ou ao menos alguém que lhe dê algumas dicas para ver se você acerta. Porque se a gente continuar na teoria, lendo livros, ouvindo palestras, e nas nossas antigas e velhas práticas, e se aquilo não estiver funcionando, você vai continuar por mais 50 anos e aquilo não irá funcionar. Você compreende? Então é necessário que a graça se manifeste. E é aí que ela se manifesta na forma de um mestre vivo. Por isso, quando me deparei com o Ramana, a minha, a minha criação foi toda cristã. Curiosamente, as palavras do Goldsmith vêm da ciência cristã, né? Todo ele vem da ciência cristã. E eu me deparei, ainda jovem, com meus 24 anos, e fui criado em igreja evangélica. Quando me deparei com Ramana, eu me deparei com algo que a cabeça não alcançou, não compreendeu. A gente é criado dentro de uma igreja evangélica, quem foi evangélico sabe, que tudo fora da Bíblia e daquilo que nos é ensinado teologicamente dentro da igreja é do diabo. E quando eu me deparei com Ramana, me deparei com um olhar, com um silêncio, com uma sabedoria que só podia estar vindo do Cristo. Mas como? Estava numa forma indiana. E o pior, uma forma que já tinha deixado o corpo. Então não foi nada fácil para a cabeça do Gualberto aceitar a presença do mestre, que na Índia é chamado de guru. Então esse é um assunto também bastante complexo e delicado. Acolhermos a verdade da não separação entre mestre e discípulo. Mas para se chegar lá é necessário a presença de um ser realizado que assumiu essa forma da graça para nos mostrar algo, para nos trazer algo que, de repente, é aquela peça que está faltando dentro do mosaico, para termos a imagem completa. Então, esse olhar, Gilson, seu, é o olhar do Cristo, é o olhar da consciência, é assim que eu lhe vejo. E chega um momento que Mestre, você para de ver o outro, não tem mais o outro. enquanto tu falava, eu dava algumas risadas aqui, porque logo na primeira vez que eu tive contato, né, com o canal, que foi através de um vídeo do YouTube,
esse euzinho humano aqui, esse ego, mestre, o ego é safado, é safadinho esse ego, porque é isso aí, ó, como assim alguém com uma posição superior e tal, mas alguma coisa me pegou que eu não vou participar de um satsang, desse encontro intensivo final de semana para ver o que que é, né, para sentir. E daí, claro, daí ali desmontou não, né, com esse compartilhar de consciência, se é que podemos falar assim, mas esse olhar que não é o olhar do Marcos Gualberto, né, essa graça manifesta num corpo físico, isso aí transcende essa separação. E aí ao olhar para ti, mestre, eu vejo a mim mesmo, não a mim mesmo, Gilson, mas essa consciência infinita. E aí não tem palavras para descrever, né? Eu venho compartilhando isso desde 2012, 2011 para 2012. E, a princípio, eu resisti tanto a essa expressão mestre, mas isso colou, não teve jeito. Até quando se fez o canal, eu disse, mas por que mestre? Aí, não, é mestre, porque você é um... Eu disse, como assim? Então, colou. Então, parei de brigar com isso. Esse eu, né? Para mim, esse eu é esse eu que está ouvindo. Não há separação aqui, no sentido de um eu presente se diferenciando, como se houvesse alguém aqui falando e houvesse alguém ouvindo. Isso não é real. Eu vejo que há essa dificuldade para muitos que se aproximam. Então, eu queria até deixar vocês à vontade. Gualberto, é Marcos, é mestre, o tratamento que você me der não faz diferença nenhuma. A única realidade presente é aquilo que você é para mim. Aquilo que você acredita que eu sou para mim ainda é uma ideia. E eu tenho certeza que nesse encontro você vai superar isso, essa ideia. Porque quando você se compreende, percebe que só há uma realidade, que é Deus. E ele não tem nome, ele não se chama Marcos, nem Gualberto, nem guru, nem mestre. Nada disso existe. Ô, mestre, até dentro desse contexto, né, dessa questão mental, reprogramação mental, nós temos uma outra pergunta aqui da Marta Blom, e eu vou fazer a pergunta dela e comentar um pouco também da minha experiência, mas ela fala assim: bom dia, estou sedenta deste contato com Deus. É só o que desejo. A paz do Cristo, a dissolução da ilusão do medo. Tenho muitas dúvidas em relação à proposta da reprogramação mental. Está claro para mim que não é o caminho para a iluminação. Estou certa? Gostaria de outros encontros, como participar do grupo de estudos. Até aproveitando, mestre, antes que tu entre na resposta, eu quero já, né, existem os encontros online e presenciais com o mestre Gualberto, Marcos Gualberto, como, né, você queira, e esses encontros, eles têm as informações, a gente vai botar aqui na descrição o link do WhatsApp, que entra em contato com quem organiza os encontros. Tem encontros online, através da plataforma do Zoom, e tem encontros presenciais no Ashram, em Gravatá, em Pernambuco. E daí, que nem eu já comentei e repito, assistir um vídeo é muito bom, né? Poder escutar esses encontros nossos que a gente está postando aqui no canal é muito bom. Agora, ter esse contato ao vivo, ter esse contato presencial, ultrapassa as palavras, ultrapassa os rótulos. E dentro disso, mestre, eu me lembro que o primeiro satsang, o presencial que eu estive contigo, tu foi bem enfático nessa questão de tudo que a gente vem guardando, a gente tem que descartar, né? Tudo que a gente tem de conceitos, de crenças, a gente tem que descartar. Sabe que nessa caminhada minha, nessa trajetória espiritual, eu passei por muitas técnicas, e curso disso, e técnica daquilo, e meditação dessa, técnica daquela. E com o Joel já foi uma libertação de muitas técnicas, porque existe muita coisa hoje na internet de técnica para se libertar da ansiedade, técnica para ter mais resultados. São infinitos vídeos e infinitas técnicas, mas tudo técnicas mentais, né? Dentro dessa reprogramação mental que a Marta comenta. E aí com o Joel já foi uma faxina grande em relação a técnicas, mas o que aconteceu, né, na minha consciência, foi substituir conceitos. Tive outros conceitos, sem técnicas, mas muitos conceitos ainda, né? E que nem o próprio Joel fala e o mestre repete, nós temos que se desfazer de todo conceito, porque um conceito é só um pensamento, é só uma crença.
o que ocorre é que a palavra Deus, Cristo, consciência, reino dos céus, ou qualquer uma outra palavra dentro dessas nomenclaturas da ciência cristã, ou do cristianismo, ou palavras ligadas ao princípio da Vedanta, dos Vedas, como Advaita, Atma, Karma, outras expressões indianas, nós temos que nos despir disso tudo. O que nos interessa é ser, e ser não tem ideia, ser não tem crença, ser não tem conceito. A verdade deste ser que você é, nós chamamos de Deus, consciência, presença, mas são palavras. As pessoas vivem brigando por palavras. As religiões se prendem a práticas assim chamadas espirituais com base em princípios de palavras. Aqui, a única coisa que se faz necessário para a realização da verdade, que a gente pode chamar de Deus, ser, consciência, reino dos céus, não importa. A única coisa que se faz necessário é desaprendermos tudo. Então, não se trata de mais uma programação. Tudo que nós já temos já é suficiente. Nós já estamos suficientemente programados para essa condição de ilusória identidade, com inveja, medo, ciúme, ambição, desejos, todas essas formas de complicações psicológicas, de infelicidade interna, como ansiedade, depressão, medo, angústia, dor da solidão, todo esse tipo de assunto eu tenho abordado no canal e mostrado para aqueles que se aproximam, que nós temos que nos livrar exatamente disso, porque isso é programação, isso é condicionamento psicológico. É isso que nos faz nos sentirmos diante da vida como alguém separado da própria vida, do próprio todo, da própria existência, da própria realidade que é Deus. Então, não precisamos de uma nova programação. Nós precisamos nos livrar desta que temos, essa milenar programação de uma identidade separada, carregada com todo esse peso de condicionamento psicológico, que eu tenho chamado de consciência egóica, de consciência mental. E o que acontece, Gilson, é que, em geral, quando nós nos aproximamos nesta busca, a gente se depara com os princípios da religião, nos ensinando novas palavras, nos dando, na verdade, novas crenças e novos condicionamentos. A gente tinha alguns, ou tem muitos já do mundo, e agora a gente tem alguns, não, a gente tem muitos da nossa religião, no qual nós fomos ensinados, crescemos e aprendemos. Aí começamos a usar palavras, então é uma espécie de cobertura sobre o bolo, mas o bolo é a ilusão do sentido egóico. Então nós temos uma cobertura, até bonita, de palavras como amor, fé, Deus, verdade, amor ao próximo. Então temos uma cobertura de religiosidade nesse bolo desta ego-identidade. Então, no fundo, o que existe é condicionamento psicológico, onde o que está, na verdade, presente é o medo, o desejo, a ignorância, com uma cobertura de crenças. Crenças sobre o amor, sobre Deus, sobre a vida eterna, sobre inúmeras coisas. E não fazem a menor diferença. O sentido egóico continua presente, com seus conflitos, contradições, desejos, ambições, violência e sofrimento. Então, as nossas falas, Gilson, são direcionadas para o fim desta ego-identidade. É por isso que a minha linguagem não é bem uma linguagem religiosa, no sentido de muita terminologia budista ou cristã ou indiana. Eu posso até pegar alguns termos do cristianismo ou do hinduísmo ou do zen, do budismo, mas a ênfase aqui é desaprendermos tudo isso para nos depararmos com esta presença agora aqui, onde o sentido do eu, com todo o seu saber, com todo o seu conhecimento, não existe.
Então, o que fica presente? Amor, inteligência, sabedoria, Deus, mas sem a ideia de Deus, a verdade, mas sem a ideia do que é a verdade. Isso é iluminação espiritual, isso é o despertar espiritual. Isso é vivência. Vivência do que é o amor, vivência do que é a meditação, vivência do que é sabedoria, vivência do que é liberdade, vivência do que é felicidade, vivência do que é paz. Não crenças, não teorias. Nós somos muito românticos quanto a isso. Nós temos essa coisa muito romantizada, somos muito românticos, com palavras como amor ao próximo, amor a Deus, caridade, felicidade, paz. A gente faz músicas sobre isso, a gente faz canções sobre isso, e a gente fala disso como se a gente conhecesse, porque a gente é muito sentimental, muito romântico. E nós temos que ir além desse sentido egóico. É esse sentido egóico que é romântico, que é sentimental, que é meloso. A verdade, ela é a vivência daquilo que é você. Isso está presente quando você desaprende tudo que lhe foi ensinado. Porque você, como ser, como consciência, já está pronto. Você é amor, você é sabedoria, você é Deus. Isso não pode lhe ser dado, não pode lhe ser ensinado. E também isso não pode ser tirado de você. Essa é a boa notícia. Tudo que tem acontecido é que essa cobertura pode ir embora, quando o bolo vai embora também. Então, a gente está lidando aqui com o bolo. Se livrando do bolo, a gente se livra da cobertura. Agora, ficando preso a essa cobertura, a gente fica agarrado também ao bolo. Uhum. Faz algum Mestre, sentido isso? Não sei. Faz total sentido, mas eu até me lembrei, mestre, hoje essas palavras elas ressoam aqui na consciência, porque existe, né, algumas gramas da experiência do que o mestre está comentando. E daí veio uma memória de uma situação, de um encontro online, inclusive, onde o mestre estava falando sobre isso, daqui a pouco, sabe, veio na consciência, meu Deus do céu, o que me separa, né, entre aspas, da verdade é apenas o pensamento eu. Um pensamento que é uma crença, né, bem enraizada dessa identidade egóica. A única coisa que me separa dessa plenitude que já sou, dessa paz que eu já sou, desse amor que eu já sou, dessa harmonia que eu já sou, é um pensamento. Aquilo ali fez dentro da minha consciência, assim, deu, opa, né, agora foi um pouquinho além das palavras, porque veio a experiência, deu, meu Deus, Aqueles que entram no nosso canal e assistem os vídeos percebem, eu só estou tratando de uma coisa, da ilusão do sentido de um eu presente. Porque eu sei que se você se livra disso, você compreende o Evangelho, compreende Cristo, compreende Joel Goldsmith. Não é intelectualmente, você vai viver seu natural estado, que é o estado do Cristo. Então, tudo que nós precisamos é de um caminho direto. Ramana chamava de Atma Vichara, esse caminho direto pela real meditação. É bem isso. Mestre, agradeço aí mais uma vez a tua presença nesse nosso novo encontro, nosso novo videocast. Gratidão, gratidão por essa graça infinita, essa graça divina onipresente que se manifesta através de ti. Gratidão, mestre, gratidão. E reforço para o pessoal aí curtir o vídeo, compartilhar o vídeo, fazer comentários, comentem com dúvidas, comentem, porque daí o YouTube distribui esse material para mais pessoas, e também curtam a página do Mestre Gualberto para poder, né, se inscrevam para poder acompanhar os vídeos, e quem tiver interesse na aproximação disso, que nem eu venho testemunhando e venho vivendo isso, os vídeos são interessantes, ajudam de alguma forma, mas é só a cerejinha, assim, porque para poder viver isso, essa proximidade ao vivo, seja com os encontros online ou presenciais, é o que vai fazer diferença, o que fez diferença para mim, e eu só tenho a agradecer essa graça divina infinita. Gratidão, mestre. Como uma centelha provém do fogo, a individualidade emana do ser absoluto. A centelha é chamada de ego. No caso do Agnani, o ego identifica-se com algum objeto.
simultaneamente com o seu surgimento.